Graça e paz, meu querido, minha querida irmã, irmão. Espero que nesse momento você possa parar um minutinho. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Com temor e tremor, quero ser um instrumento de Deus para poder falar ao seu coração. Minha irmã, meu irmão, onde você estiver agora, que você possa ter o anseio, ter o desejo, como o salmista teve, de ouvir a palavra de Deus. Quero colocar como tema daquilo que Deus quer que falemos nesse momento, uma nova história Deus tem para você. Pode ter certeza disso. No coração de Deus há sempre um anseio, um desejo de nos ver e nos fazer mais do que vencedores e vencedoras em Cristo Jesus, nosso Senhor. Independentemente do que você está passando, talvez você esteja agora num leito de hospital, esteja em uma cama, esteja dirigindo o seu carro, esteja passando um momento difícil no seu casamento, na sua casa, na sua família. Eu quero dizer para você, Deus quer falar contigo através da narrativa desse texto. E eu quero que você abra sua Bíblia, se você assim puder, ou mesmo no celular. 1 Hebreus capítulo 11, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11, 8. E ainda lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nós vamos estar lendo Gênesis 12, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abraão mais uma vez e lhe disse: Darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Meu querido e minha querida, a palavra que tem hoje é uma palavra de renúncia e também uma palavra de desafio. Temos muita dificuldade quando somos desafiados, quando somos confrontados. Mas quando Deus ministrou esta palavra em meu coração, Ele mostrou para mim que às vezes tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos abandonar para que Deus possa trazer à existência coisas novas. E foi assim que Deus fez com Abraão, e é assim que Deus continua fazendo na vida do ser humano. Hoje quero compartilhar com vocês um tema que mexe profundamente comigo e que talvez
possa mexer com você também. Quero falar sobre algumas renúncias que Abraão teve que fazer. Todo homem e mulher chamado por Deus, ele tem que abrir mão de algo. Moisés teve que abrir mão do palácio. Jesus, quando veio ao mundo, ele teve que abrir mão do trono. A Bíblia diz que mesmo ele sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2. Ele deixou o esplendor de sua glória, para vir habitar e estar no meio de nós. A partir de Gênesis 12, aprenderemos muito sobre como construir uma verdadeira amizade com Deus. Querido, não é possível. Todo e qualquer relacionamento implica em renúncia. Talvez você que é casado vai se lembrar do dia em que você casou com a sua amada esposa ou esposa. A Bíblia diz: deixará, pois, o homem pai e mãe, e unir-se-á sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E você prometeu amá-la e honrá-la, e vice-versa. E a Bíblia diz que isso é até que a morte nos separe. Quero dizer para você que temos muito a aprender com essas renúncias, as quais Abraão teve que abrir mão para estar ao lado de Deus. Caminhar com Deus não é fácil. Não é porque temos Deus e somos super-homens, super-mulheres. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ainda que possamos chamar Deus de Abba Pai, Paizinho querido e amado. O evangelista João diz através da sua palavra que Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz. Diz que ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Portanto, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você neste momento: o Deus que fez Abraão sair da sua terra, abrir mão de parentes, abrir mão da sua casa, do seu conforto, abrir mão da sua segurança do passado. Mas Deus tinha um novo caminho para Abraão, um rumo desconhecido. Abraão talvez houvera caminhado com seu pai, com seu avô, mas agora, querido, ele escolhera caminhar com a melhor companhia que eu e você possamos ter, que é a presença de Deus. E como é maravilhoso a gente saber que Deus está conosco, que esse paizinho não nos abandona nunca. E por isso Abraão foi considerado o amigo de Deus. Eu te pergunto, você é amigo de Deus, amiga de Deus? Quem são seus amigos? Quem são as suas amigas? Quais são os ambientes que você tem andado? E eu te pergunto, onde é que está você agora? Onde você se encontra nesse momento? Deus está te chamando. Uma nova história Deus quer para você. Uma nova história Deus tem para mim. Abraão é considerado amigo de Deus. E eu e você também precisamos nos tornar amigos de Deus. Isso não é pouca coisa. Não foi do dia para a noite, mas foi o resultado de um relacionamento construído à base de confiança, de renúncia,
na vida diária. O próprio Jesus viveu uma vida de renúncia. Ele diz assim em João 6,38: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em outro texto, João 8,50, Jesus diz: eu não procuro a minha glória. Cristo nunca fez algo para sua própria vontade. Ele nunca deu um passo, nem disse uma palavra sequer, sem ser instruído pelo Pai. Jesus nunca fez uma escolha pela sua própria vontade. Quando ele escolheu os seus apóstolos, seus discípulos e discípulas, ele passou uma noite inteira orando. E 1 hora para cada um dos discípulos e discípulas. Ou seja, eu e você, meu querido e minha querida, se queremos ser bem-sucedidos, ter sucesso na nossa vida diária, nós temos que fazer como o salmista nos diz: esse é o dia que o Senhor fez, nos regozijemos e nos alegremos, pois nele. Todos os dias nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na minha e na sua vida. Jesus disse ainda: eu nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, porque faço sempre o que lhe agrada. João 8:28. E agora aqui eu gostaria de elencar rapidamente para a nossa meditação e dizer para você: muitos querem ser conhecidos por Deus, ser abençoados, serem usados por Deus, ser instrumentos de Deus, querem experimentar da presença de Deus, mas querido, mas não estão dispostos a renunciar. E é sobre isso, é sobre essa reflexão que eu vou estar trabalhando com os irmãos e irmãs. 5 pontos, ou 6, que Abraão teve que renunciar para gozar da presença de Deus. Jesus disse assim no livro de Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é possível você ter a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se você não abrir mão de algo, se você não renunciar. Não existe ter a presença de Deus se você vive uma vida cheia de pecados, cheia desse mundo pecaminoso, fazendo sempre a sua própria vontade. O primeiro ponto que aprendemos é que Abraão teve que renunciar à sua terra. Deus o chamou e disse: sai da tua terra. Querido, existem certos ambientes que você precisa sair para ser usado por Deus. E aqui no texto diz que foi Deus que chamou Abraão, diz que foi Deus quem ordenou a Abraão que saísse. Talvez Abraão não queria sair, mas diz que Deus apareceu a Abraão. E Deus disse: sai da tua terra. Talvez Deus já tenha falado muito ao seu coração: sai desse meio, sai desse ambiente, sai desse relacionamento, sai desse lugar. Eu tenho algo novo para você. E você está insistindo. Talvez esse ambiente está te causando dor, sofrimento, angústia, frustração. E você continua insistindo. Meu querido, minha querida, eu prefiro escutar e ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é fácil deixar tudo para trás: costumes, tradições, amigos, familiares. Isso significa abandonar toda uma cultura, um estilo de vida, e confiar plenamente em Deus, mesmo sem saber qual será
o próximo passo. Não ouse dar nenhum passo se Deus não estiver contigo. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles são caminhos de morte. A segunda coisa é que Abraão renunciou à estabilidade, a vida de conforto que ele tinha. Abraão vivia numa zona de conforto. O pai dele era um dos homens mais ricos do Oriente. Dizem os estudiosos, Pablo Joseph, um escritor famoso judeu, que o pai de Abraão era construtor de ídolos. Abraão tinha 75 anos. Não era um jovem aventureiro, mas um homem considerado com negócios, posses e influência onde ele morava. Mesmo assim, ele abriu mão da sua estabilidade para obedecer a Deus. Deixou sua segurança para entrar numa instabilidade dirigida pelo Senhor. Quando Deus está na frente, não importa a sua idade, o tempo ou as circunstâncias, meu querido, vai dar certo. Com Deus tudo vai dar certo. Com Deus tudo vai dar certo. Confia, acredita. Se Deus te mandou fazer, vai e faça. Tem gente que ouve, mas não escuta. Nós precisamos ouvir, escutar e obedecer. Terceiro ponto que quero falar com você. Abraão abriu mão da comodidade. Querido, quando nós escolhemos andar com Deus, não tem como ficar parado. Não tem como se acomodar. O nosso Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus é um Deus que está conosco todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 30 dias durante o mês. Doze meses durante o ano. Ele prometeu estar conosco todos os dias. E já percebeu que todo dia você acorda, talvez você, dona de casa, talvez você, motorista de táxi, de ônibus, talvez você que está me escutando aí dentro da CSN, desta empresa, já percebeu que você às vezes está na mesma rotina, mas nunca é do mesmo jeito. E sabe por quê que é assim? Porque Deus é um Deus de coisas novas. Nosso Deus é um Deus de novidade. Ele diz: eis que eu crio novas todas as coisas. Portanto, saia dessa comodidade. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dê a volta por cima. Porque Deus tem coisa nova para você. Está chegando coisa nova na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua vida, no seu ministério, na sua igreja. Está chegando coisa nova. Basta você ouvir, valorizar a presença de Deus através de jejum, de oração, da palavra, de uma vida de intimidade com Deus. Sair da zona de conforto da sua cidade, da sua casa, do meio dos seus parentes. Não é simples, mesmo com todos os problemas que a família pode ter. É na hora de aperto que os parentes aparecem. Mas às vezes é necessário sair, pois alguns vínculos podem até nos impedir de cumprir o propósito de Deus. Abraão deixou de morar numa casa para viver em tendas. Você consegue entender isso? Se tornou peregrino, obedecendo uma direção divina. Ele nunca mais voltou para a cidade de Ur dos Caldeus. O que eu e você precisamos renunciar, meu querido, minha querida? Quarto ponto, renúncia do direito de escolha. E aqui eu mexo com o meu e com o seu, com o nosso ego.
A gente acha que as coisas precisam ser e tem que ser do nosso jeito. Ei, Deus manda dizer para você, não é assim que funciona. A Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, se não me engano, versículo 38 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você não tem escolha. A partir do momento que você se tornou filho e filha de Deus, agora quem domina a sua vida, quem domina a sua alma, quem domina os direcionamentos, os seus sonhos, os seus projetos, é Deus. Estão nas mãos de Deus, e Deus tem o de melhor para mim e para você. Em Isaías ele diz: eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, meu querido, que você possa nesse momento entregar o seu direito de escolha nas mãos de Deus. Quando decidiu obedecer a Deus, Abraão abriu mão do direito de escolha, passou a viver uma vida guiada por Deus, direcionada por Deus, dependendo totalmente dele. Todos os dias que você acordar pela manhã, meu querido e minha querida, apresente o seu dia nas mãos de Deus. Eu me lembro que um dia eu tive uma experiência com Deus. Fui ao mercado Floresta do Retiro para comprar algumas coisas. E quando lá cheguei, o meu carro estava com o pneu furado. Sol quente, querido, do meio-dia. E foi um sofrimento. Eu tive que ligar o meu genro para me ajudar a trocar o pneu do carro. Mas encontrei alguém lá naquele lugar que precisava mais do que eu. Às vezes, meu querido, não basta você dar um folheto ou chegar para alguém e dizer que Jesus te ama. É preciso você ser bênção na vida das pessoas. Eu criei uma ponte naquele momento, porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu decreto. Naquele domingo, Deus havia escolhido aquele momento. Aquele moço estava com 3 crianças dentro do carro, sua esposa e seu filho, e ninguém parava para socorrê-lo, para ajudá-lo. A bateria do carro dele havia descarregado, e mesmo o meu carro com os pneus furados, enquanto eu aguardava o meu genro, ajudei-o, junto com sua família, a empurrar o carro até perto do meu. Peguei os cabos, recarreguei a bateria do carro dele. E aí sim, eu peguei um folheto e dei para ele e falei: Jesus te ama. Porque aquele era o propósito de Deus naquele momento. Deus me levou ali, troquei o pneu do meu carro e fui embora, com a alegria de saber que naquele momento Deus estava direcionando a minha vida. Você não tem escolha. Você precisa fazer o que Deus determina. Isso pode assustar, mas o caminho é o caminho da verdadeira segurança em Deus. 5º ponto: você precisa renunciar no dia do amanhã. Eu assisti um programa de rádio em que tinha um locutor e que ele dizia sempre do início do programa. O nome dele era Alberto Brizola. Hoje é o dia, e o amanhã poderá não mais chegar. E às vezes você vive como se nunca fosse morrer. Às vezes você vive como se nada vai acontecer. E eu quero dizer para você que a sua vida, a minha vida, está nas mãos de Deus. Você precisa renunciar ao futuro. Abraão tinha diante de si algo incerto, mas escolheu confiar em Deus, mesmo avançado em idade. Recomeçou a vida vivendo mais de 100 anos dentro do propósito de Deus. Recomeçar é possível quando a motivação vem somente de Deus.
Deus tem algo novo para você. Deus tem uma nova história para você. E por último, Abraão teve que renunciar uma promessa. Abraão teve que renunciar a vida do seu filho Isaque. Talvez mais difícil de todas. Depois de anos de espera, Deus lhe deu Isaque, o filho da promessa. Mas depois pediu que o sacrificasse. Como assim? Sim, Deus pediu aquilo que Abraão mais amava. Mas Abraão confiou mais uma vez em Deus. Ainda que Isaque morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Esta entrega foi o resultado de uma amizade de confiança profunda em Deus. Ele é esse nível de relacionamento que Ele quer ter comigo e com você e que Deus quer ter conosco. Não apenas um conhecimento superficial, mas uma amizade que confia e se entrega por completo nas mãos de Deus. Termina esta palavra dizendo: hoje muitos querem viver propósito de Deus. Muitos pastores querem sua igreja cheia, casamento bom, carro novo, uma vida melhor. Mas sem renunciar, querido, nada disso pode acontecer. Nós queremos ser usados, mas não queremos abandonar a nossa religiosidade superficial. Precisamos sair desta capa de religiosidade e buscar ainda mais e mais e mais e mais a presença de Deus. Isso é verdade. Ser igreja aonde quer que estivermos. Não basta ir à igreja, ir ao culto. É preciso ser a igreja. Exaltar Cristo. Ter o bom perfume de Cristo. Nossa sociedade está cada vez mais caída. E só há uma igreja cheia da presença de Deus que vai fazer a diferença. Deus sempre vai pedir algo de mim e de você. Sempre. Mas Ele nunca pedirá algo que você não possa dar. Quanto mais você for sensível à voz de Deus, mais Ele vai te conduzir e te usar. Que possamos renunciar o que for preciso e necessário e confiarmos mais em Deus, como Abraão confiou. Viver como ele viveu, dentro do propósito de Deus e com uma fé inabalável em Deus. Deus te abençoe.